Afinal, qual é o destino de Rhaenyra Targaryen nessa história aí da dança dos dragões em House of the Dragon? Ela pode morrer? Ela vai morrer? Muita gente sabe a resposta que foi dada, inclusive, lá em Game of Thrones na série principal, anos antes dessa série aqui sair. Mas até os que sabem dessa resposta, como é detalhadamente esse acontecimento? Quando deve acontecer na série em si? Em qual temporada? Quais os acontecimentos que essa segunda temporada já deixa de brecha pra se conectar com isso no futuro? Vamos explicar tudo aqui nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre House of the Dragon, sobre essa segunda temporada, mas também sobre o futuro da série, porque assim, uma coisa é fato, todo mundo vai morrer, né? A gente sabe que são seres humanos, vão acabar morrendo, e a maior parte das pessoas sabem que, no final das contas, os Targaryen foram praticamente extintos. Não é à toa que em Game of Thrones só tem a Daenerys sobrando ali no final das contas. Ah, João Victor, não é só a Daenerys? Não, você assistiu errado. Tá bom, enfim, vamos explicar como é que é o destino trágico de Rhaenyra nessa história. Alerta de spoiler dos livros, não tem como, é impossível trazer essa história sem spoiler dos livros. Mas antes de começar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura. A gente já tá entrando na reta final aí da temporada. E é o seguinte, Rhaenyra Targaryen, a líder aí do lado dos pretos, e que se você for fazer uma pesquisa geral de público aí, é o lado que a maioria torce. Mas a gente aqui não tá falando sobre o lado que torce um não, mas que o ponto de eu falar isso é que quando acontecer o desastre da morte dela, teremos polêmica e muitos comentários na mídia, né? Mas quando isso vai acontecer e como, né? Na segunda temporada, a gente já tem uma brecha que, assim, se não tivesse acontecido desse jeito, a Rhaenyra tava salva de morrer, pelo menos da forma como tá prevista, mas, né, não tem como. A primeira brecha já foi dada ali no episódio 4, né? Pouso de Gralhas. Eu tô falando da primeira grandíssima batalha de dragões que a gente vê nessa série, no melhor episódio da temporada até aqui, que tem um envolvimento antes de chegar a Vhagar lá na loucura, lutar com a Meleys e a Rhaenys lá e acabar resultando na morte dela. Antes disso, a gente tem um envolvimento do rei Aegon II no seu dragão Sunfyre, que a série especificamente traz uma rivalidade maior entre ele e o seu irmão Aemond do que nos livros, no sentido de que, além de ter colocado o Aemond pra tacar fogo no irmão de uma forma mais intencional, ele também meio que tava com intenções de finalizar o irmão. No geral, ele tá querendo usurpar o trono e tá intimidando o irmão. A gente vê até no episódio 6 uma cena assim. Só que assim, principalmente no episódio 5, ficou claro os destinos ali, né? A sobrevivência do Aegon, totalmente bem destruído. O episódio 6 mostrou quanto ele vai ficar de cama por um longo período sofrendo de muita dor. Mas, além disso, o episódio 5 também deixou de brecha por uma fala do Sir Criston Cole a sobrevivência do dragão do Aegon, né? Que é o Sunfyre. Ele sobreviveu e, assim, tava ferido pra quase morte mesmo. Por isso, o Sir Criston Cole explica que deixou ele lá em Pouso de Gralhas, onde ele ficou sendo vigiado por algumas tropas, porque não tinha como levar ele. E é basicamente o que acontece nos livros. Agora, Sunfyre fica um tempinho desaparecido. Só que, assim, o vídeo é sobre a morte da Rhaenyra, como acontece. Essa aqui é a primeira brecha. Assim, né? Complicado. O fato de Aegon e Sunfyre terem sobrevivido aqui, assim, significa, né, a morte da Rhaenyra no futuro. Não diretamente, mas indiretamente. Muita gente que não sabe da história vai perguntar na dúvida, e o Sunfyre morreu mesmo e tal, e não morreu, e precisa dele estar vivo, e o fato de terem mantido ele vivo justifica mais ainda. Mas é assim, pra gente explicar como isso se conecta com a morte da Rhaenyra, vamos chegar na morte dela, dando um resumo bem bruto aí do que deve acontecer nos próximos passos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá esperando aí sair o episódio 7, mas até você que tá assistindo esse vídeo depois, já saiu até o episódio 8, o vídeo vai servir também, porque tem muita coisa ainda pra acontecer até chegar o momento de morte da Rhaenyra. Mas assim, vamos partir daqui. A tendência é que nesse episódio 7 a gente tenha um grande foco do fortalecimento do lado dos pretos com novos montadores, né? Tipo, consagrando aí o Eddam como montador do Sea Smoke, que o episódio 6 já deixou bem claro que ele montou, mas agora o encontro e ele servindo a Rhaenyra mesmo, e o episódio 7 trazendo outros montadores, inclusive com a inclusão do segundo maior dragão dessa dança dos dragões, se eu não estiver falando besteira, né, que é o Vermithor, segundo maior dragão ativo ali, conseguindo um montador, favorecendo muito a Rhaenyra, né, colocando eles inclusive com capacidade de juntar dragões e matar a Vhagar. Só que assim, um dos principais pontos é que esse episódio 7, como o penúltimo da temporada, vai preparar pro último, que é o episódio 8, que deve ter uma grande batalha. Se eles não mudarem bruscamente o direcionamento dos livros, no episódio 8 devemos ver a Batalha na Goela, né, que é uma batalha marítima ali, predominantemente marítima, porque os Velaryon fizeram um bloqueio no acesso a Porto Real. Aemond, como rei, precisa desse acesso, né, para as mercadorias virem de Essos, abastecer Porto Real, para resolver esse problema de revolta da população
população. No próprio episódio 6 ele já mencionou o interesse dele de fazer uma parceria com a Triarquia, que são 3 cidades de Essos, que nos livros é a Triarquia que fornece os navios e o poderio necessário para que os verdes possam lutar com os pretos lá na Batalha na Guela. E, inclusive, uma pessoa que ajuda muito nessa parceria com a Triarquia é o Otto Hightower, que o Aemond convoca aqui para chamarem ele para ser a mão. Então, assim, a temporada deve fechar ou com o início dessa batalha na Guela ou com ela já resolvida, que, assim, não tem como a gente não falar, resulta principalmente um dos principais eventos, a morte do Jace, o outro filho da Rhaenyra. Assim, uma perda forte pra ela, né, mas uma perda pesada ali pros pretos, porque eu tenho um dragão dele também, o Vermax, que não é aquela vantagem gigantesca, mas é um dragão. Mas, assim, saindo desses pontos de como essa temporada deve terminar, a partir da terceira, de acontecimentos importantes, pulando alguns, indo pros mais pontuais, teremos uma batalha que chama Batalha de Vinho Mel, que já deve acontecer no início da terceira temporada, que aí já deve envolver o aparecimento do Daeron, o outro filho mais novo da Alicent, que no episódio 6 foi comentado que tá com 16 anos. O trailer do episódio 7 foi comentado que seu dragão já tá ganhando asas, que é o Tessarion, que é um dragão importante pros verdes na história. Ele vai participar, deve ser a primeira vez que a gente deve ver o dragão dele em ação na série, porque a série, algumas batalhas no meio do caminho, ela resume, né? A gente viu nessa temporada Batalha do Moinho Ardente, o saque de Valdocado, algumas coisas bem resumidas. Mas, assim, depois disso, temos um evento importante de marcha do Aemond e o Sir Criston Cole com o exército em direção a Harrenhal, que eu não sei se eles vão trocar essa ordem aí, mas seria depois, né? Já na terceira temporada, pra ir aí tirar o domínio do Daemon, chegar lá ele não vai encontrar o Daemon mais, e eles vão tomar Harrenhal. E aí que a gente vai ver uma estratégia interessante dos pretos, né? E a principal consequência da morte do Jace na batalha lá da Guela. Na história, Rhaenyra, com muito ódio, ela decide usar seus dragões num nível muito máximo e decide finalmente marchar sobre Porto Real, sobre a capital, e aí ela toma a capital mesmo. Isso deve acontecer ainda no início da terceira temporada, eu diria, pela forma como a série tá caminhando. Se você estiver vendo esse vídeo depois e aconteceu no final da segunda temporada, aí, meu querido, aí que eles vão acelerar o negócio, mas eu acho que não. Em resumo, Rhaenyra consegue tomar Porto Real, o Aegon, né, que já tá começando a se reabilitar aos poucos, ele acaba conseguindo escapar lá, com a ajuda do Larys Strong, o manco lá ajuda ele a escapar. Alguns senhores do conselho não conseguem, então acabam ficando ali, viram prisioneiros, mas a gente tem uma morte muito marcante quando a Rhaenyra toma Porto Real, que é do próprio Otto. Otto Hightower é decapitado, meu querido. Sim, a mando de Rhaenyra, isso acontece, já deve acontecer ali do início pra metade ali da terceira temporada, acredito que no início mesmo, tá? Tipo, no meio do caminho até acontecer isso, tem uns eventos, por exemplo, do Sunfire, ele conseguia começar a voltar aos poucos, o dragão do Aegon, que ficou lá em Pouso de Gralhas. Então, essa fuga do Aegon com Larys Strong lá da capital vai fazer com que ele encontre seu dragão mais pra frente. Sobre a Alicent, ela acaba sendo poupada, né, pela Rhaenyra, ela é capturada ali e, inclusive, é obrigada a ouvir os planos da Rhaenyra de querer matar os seus filhos, né, querer matar o Daeron e o Aemond. O Aemond, que foi parar em Harrenhal com o Criston Cole, foi uma das brechas que fez com que a Rhaenyra conseguisse tomar ali Porto Real, é o que deve a gente ver na série. A gente vai ver a agonia da Alicent de ouvir essas estratégias da Rhaenyra. E, assim, depois de alguns acontecimentos no meio, lembra que eu falei do Aegon e do Sunfire? Aegon, junto com Larys Strong, vão ter conseguido sair ali da capital e vão em direção à Pedra do Dragão, que vai estar bem desfavorecida de segurança, e eles vão conseguir capturar a Pedra do Dragão pra eles. Inclusive lá que Aegon consegue reencontrar seu dragão Sunfire. Então Montador e Dragão se juntam ali de novo. Temos o Sir Alfred, né, o membro do Conselho dos Pretos ali, que mais enfrentou a Rhaenyra até agora nessa segunda temporada, traindo o lado dela, né, sempre irritado com as estratégias dela. Ali ele vai facilitar a tomada do poder do Aegon em Pedra do Dragão, ficar do lado dos verdes. Depois disso, teremos um outro grande evento, que já deve ser ali mais do meio pro final da terceira temporada, que é talvez o evento mais esperado da série, que é finalmente Aemond e Daemon se encontrando numa batalha que acontece no Olho de Deus, uma região ali em volta a Harrenhal, né, que, assim, a batalha acontece depois de um próprio desafio direto que o Daemon lança pro seu sobrinho, né, a história conta que ele passa vários dias ali em Harrenhal esperando o Aemond aparecer, e quando ele aparece, acontece a batalha sobre o Olho de Deus, que não é sobre ela que a gente tem que falar, mas é uma batalha muito louca, que envolve Daemon no Caraxes e Aemond na Vhagar, e resulta, no final das contas, na morte dos 4, né, dos 2 montadores e dos 2 dragões, com o grande destaque pro Daemon pulando em cima do dragão ali da Vhagar, cravando no olho do Aemond a espada, matando ele, matando Vhagar, matando ele mesmo. Ele desaparece, tipo, nunca foi encontrado o corpo do Daemon, mas do Aemond sim. Mais um desfavorecimento pros verdes, mas também pra Rhaenyra, né, pros pretos. E em resumo, a partir daí, à medida que a história avança, Rhaenyra tá lá, em Porto Real e tudo mais, mas ela vai ficando cada vez mais desfavorecida, cada vez mais fraca, cada vez menos influente com a população. A cidade também com um desabastecimento muito
muito grande. Tem batalhas acontecendo no meio ali, mas ela tá cada vez mais desfavorecida, mais pessoas traindo ela. Rhaenyra tem morte demais dos seus filhos, essa revolta na cidade provoca também a morte do Joffrey, que é o menininho que a gente vê com a Rhaena nesse episódio 6. E isso acontece em Fosso dos Dragões, lá no local, na capital onde eles guardam os dragões, né, durante a revolta e tudo mais. Também essa revolta, essa loucura, resulta na queda do lugar, a morte da Syrax, o dragão da Rhaenyra. E por conta disso, pela loucura, por concordarem que a cidade estava perdida, Rhaenyra é persuadida a partir no dia seguinte. A partir disso, a situação de Rhaenyra vai regredindo. Ela não é aceita em vários lugares que ela tenta ficar, em alguns lugares ela é aceita só por um período específico de tempo. No final das contas, ela acaba chegando em Pedra do Dragão, sem saber que um dos seus apoiadores, o Alfred, estava do lado dos verdes, que os verdes, inclusive, tinham tomado Pedra do Dragão. E é lá que tudo acontece, o ponto desse vídeo mesmo. Nossa, João Vitor, mas você tá resumindo demais, você pulou muita coisa. Tem que pular muita coisa, porque senão eu vou ficar meia hora aqui e não chega no ponto. A parte principal, até ela chegar ali, dá pra entender. Rhaenyra vai chegar em Pedra do Dragão, que tá dominada pelo próprio Aegon. Ali ela vai perceber que foi traída, inclusive, pelo próprio Sir Alfred, né, o cara que fica confrontando ela nessa temporada. E ela vai ser levada diante o Aegon II, diante o meio-irmão dela. E o que o Aegon faz foi contado pelo Joffrey em uma das cenas lá de Game of Thrones. Tipo, já foi revelado exatamente como é que é a morte da Rhaenyra na história, é canônico total, então é exatamente assim que vai acontecer na série. Joffrey conta, e também os livros contam, que Aegon, que obviamente vai estar com um visual muito pior, né, a gente viu o que ele passou, mas vai estar em condições de ordenar alguma coisa. Aegon vai ordenar com que deem Rhaenyra de alimento para o seu dragão Sunfyre. Isso mesmo. Ali, Aegon assiste o seu dragão Sunfyre comer e devorar Rhaenyra ali totalmente, enquanto obriga, né, o Aegon III, que é o outro filho, o novinho da Rhaenyra, o único que sobrou, a assistir à morte da mãe. E coloca o Aegon preso, né, pra evitar com que comecem a servir ele, o movimento dos pretos que ainda vai existir. O Aegon III, inclusive, que é aquela criancinha pequenininha, tá sendo protegida pela Rhaena no episódio 6, é um dos irmãozinhos, né, aparece bem pouco ainda. E assim, esse evento, aí tá a questão de quando, né, essa etapa da morte da Rhaenyra na história, em tela em House of the Dragon, essa morte da Rhaenyra deve acontecer ali por volta de um início de quarta temporada, ou até mesmo se eles adiantarem um pouco, final da terceira temporada. Pode ser que termine assim de uma forma... Imagina a terceira temporada terminando de um jeito assim, sinistro. É possível, pela forma como eles adiantam as coisas, essa forma como eu pulei eventos aqui nesse próprio vídeo pra chegar aqui, pulei algumas etapas, a própria HBO pode fazer isso, só que de uma forma mais explicativa, detalhada. Eu tô fazendo aqui, mas na brutalidade pra chegar no ponto da Rhaenyra. Assim, inclusive essa morte dela é citada como um evento traumático pra história de Westeros, né? Não é à toa que, como eu disse, a gente vê reflexos disso lá em Game of Thrones vários anos depois, com o Joffrey contando essa história, que é uma cena que tem na série. Pois é, meu querido, como eu disse lá no início do vídeo, esse acontecimento aqui em Pouso de Gralhas, dos dois terem beirado a morte, mas terem sobrevivido, Aegon e Sunfyre, vai custar caro pra Rhaenyra no futuro. E bem caro. Coloque nos comentários aí, você que não sabia dessa história, o que você achou sobre isso, como é que você acha que isso vai ser retratado na TV, e você que sabe também e relembrou, pegou uns pontos aí que ajudou a refrescar a memória, como é que você acha também que vai ser representado e em qual temporada exatamente, se vai ser no final da terceira ou se vão deixar pra uma quarta temporada mesmo, até porque depois da morte da Rhaenyra ainda tem eventos, ainda tem coisas, né, enfim. Logo eu tô de volta com mais cobertura sobre os eventos mais presentes, porque ainda vai demorar a chegar nisso, tem muita coisa agora mais recente pra esse final de temporada, então não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma novidade, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço, fui!